Olá, professores e professoras. Meu nome é José Gleison, eu sou professor de Ciências da Rede Municipal Pública de Fortaleza e estamos aqui para falar com o professor Lisboa, doutorando do RENOEM, do IFCE daqui de Fortaleza, sobre os seus produtos educacionais desenvolvidos com a plataforma Arduino, que estão no nosso livro Plataforma com Acervo Progressivo de Produtos Educacionais e Tecnológicos, aonde nós temos o prazer de falar sobre os produtos educacionais que o professor Lisboa utiliza com a placa Arduino. Olá, professor. Nos conte mais sobre a história da placa Arduino e as suas múltiplas utilidades. Olá a todos. Com grande prazer que eu venho aqui a essa entrevista e falar sobre a placa Arduino é algo extraordinário. A placa consiste nesse pequeno circuito que cabe na mão. Foi desenvolvido em 2005 na Universidade Italiana, inicialmente para não programadores, mas que a partir de 2011 e 2010 ela tomou conta de outras áreas da engenharia, da computação e principalmente para a educação, trabalhando com física, com química, com biologia e até mesmo com matemática. As possibilidades delas são amplas, inclusive para trabalhar com artes, que é uma das grandes iniciativas do grupo que criou a placa no início dos anos 2000 na Itália. Professor Lisboa, nos conte mais como surgiu este trabalho que o senhor desenvolve com a plataforma, com a placa Arduino. Nos conte mais como nasceu essa vontade, esse desejo de trabalhar com este material. Bom, imaginamos que em uma turma de ensino médio nós vamos trabalhar o conceito de eletricidade, resistência. Então, em determinadas instituições, o uso de um equipamento como esse aqui, um simples multímetro, para uma turma de 40 alunos, torna-se às vezes inviável. Então, uma das grandes motivações de se utilizar a placa Arduino é eu poder ter o mesmo equipamento, o mesmo multímetro, mas nesta placa. E não só esse multímetro. Essa placa ela pode ser utilizada em outras áreas do ensino de física, em mecânica, em eletricidade também, como em óptica, como também em acústica. Então a placa ela pode ser utilizada para o ensino não só desses conteúdos, mas também a da construção do próprio equipamento, tornando o conhecimento e o aprendizado na área no caso específico, de eletricidade, mais palpável para esse aluno, mais real. Ao invés de ele ficar apenas e somente no livro didático, ele pode trazer os conteúdos, os desafios, certo? E as montagens que estão ali no livro para o mundo real. Ele pode construir e tornar factível cada um daqueles exercícios. Um professor ele pode criar também situações problemas, estando no livro, e aí novamente a gente pode utilizar vastos exemplos nos livros, como os alunos também podem criar uma curadoria de outros exemplos que eles podem captar, pesquisar na internet. Dessa forma, eu não só estou mostrando conteúdo, eu também estou trabalhando com os alunos de uma forma colaborativa, porque eles podem construir, devem construir. Ele está trazendo para o mundo real aquilo que está apenas no livro didático, e o professor ainda pode desenvolver, além dessas situações problemas, gincanas ou até mesmo competições com esses alunos, porque eles vão trabalhar o quê? Eletrônica, programação e o ensino de física. Importante destacar que todos esses elementos estão lá na nossa BNCC, estão aí levando o aluno a ter uma criticidade, ele pode ficar crítico daquilo que ele está construindo, ele mesmo pode se desafiar. Então essa é uma das grandes, e não só esta, utilidades dessa placa e desse tipo de tecnologia. Professor Lisboa, como o senhor vislumbra a utilização da placa Arduino e suas múltiplas funcionalidades em todas as áreas e possibilidades, com a interação com outros softwares, como o senhor vislumbra essa utilização da placa Arduino? Como o senhor poderia falar um pouco sobre esse tema?
Pois bem, o uso da placa Arduino, além de trabalhar com diversas áreas, eu posso conectar ela de forma a captar dados. E esses dados, esses registros, eles podem ser levados para um software. Um exemplo, uma planilha eletrônica, o Excel. Eu posso utilizar um MATLAB. Eu posso inclusive levar para nível de graduação, né, e utilizar uma linguagem R. E todas essas linguagens, né, elas podem trabalhar os dados. Um professor de graduação, ele pode trabalhar a modelagem, né, com a linguagem Python através dos dados dessa placa, coletados no mundo real. Né? E muito mais do que isso. A gente pode trabalhar, voltando ainda à ideia do ensino médio, com um novo ensino médio, nós temos o quê? Nós temos a ciência das naturezas e suas tecnologias. A placa Arduino, ela representa um dos caminhos possíveis, plausíveis, certo? De se trabalhar um itinerário formativo, onde eu vou ter a integração de química, de física, certo? De biologia, né? E seus softwares respectivos. Eu posso ainda desenvolver projetos. Então, para o aluno que vai trabalhar, certo? E tiver uma atividade ou uma profissão, ele compreende todas essas áreas, né? E principalmente ele consegue trabalhar colaborativamente. Então, um programa, outro faz a parte de modelagem eletrônica, outro faz a parte de matemática, e cada um dá a sua contribuição. O novo ensino médio preza isso, a BNCC preza isso, e nós como profissionais temos que, né, fomentar esse tipo de ação nas escolas. Professor Lisboa, eu fiquei curioso para saber como a placa Arduino poderia ser utilizada dentro do contexto da pandemia e se como ela poderia ser utilizada também em outros setores, como o público, o particular, o privado, em formação de níveis superiores. Fale um pouco sobre essas possibilidades. Bom, a placa Arduino ela tem uma grande versatilidade, dentre outras, mas uma das grandes versatilidades dela é que de 2015 à nossa atualidade, existe uma empresa que desenvolveu a mesma placa, a mesma plataforma em um ambiente virtual. Então, numa situação de pandemia, ou até mesmo, né, e também em uma situação em que você tem alunos remotos, alunos que estão em educação à distância no EAD, eu posso fazer e desenvolver o mesmo experimento de uma placa real num ambiente de simulação. Isso é maravilhoso, porque eu posso ter metade de uma turma dentro da sala de aula e a outra metade em casa. Ela roda, né, vamos dizer assim, ela pode ser instalada e funcionar em um tablet, em um Chromebook, um notebook normal, à exceção de smartphones. Então, ela tem essa grande versatilidade. Então, da mesma forma, eu posso trabalhar, né, experimentos em sala de aula, eu posso levar esses mesmos experimentos para a indústria, para a agricultura. Vamos dar um exemplo. Se eu for falar sobre umidade do solo, eu tenho um sensor de umidade do solo real, físico. Na plataforma virtual, eu também tenho. Então, se eu quiser fazer uma horta, se eu tiver numa escola agrícola ou numa escola de interior, no qual a gente possa trabalhar e o aluno entenda isso, compreenda isso. Então, essa é uma das grandes vantagens dela, é o trabalho que você pode fazer, tanto a nível de escola, a nível comercial, a nível industrial, porque eu posso controlar robôs. E principalmente você, professor, que queira trabalhar com ela, ela facilmente é instalada, né? E se não precisar instalar, use o ambiente virtual que não precisa instalar absolutamente nada. É só utilizar. O mais interessante e divertido, porque esse é um ensinamento, é que eu posso queimar a placa. Virtualmente você pode queimar essa placa e pode utilizar de diversas formas. E o aluno vai entender, né, o porquê, o motivo, né, que a placa queimou. Então é importante que tenha tudo isso. E a nível acadêmico, eu tenho uma vasta gama de áreas de pesquisa. Pesquisas com a própria placa, pesquisas na área de programação, pesquisas de sequências didáticas. Olha só. Então qual que é a melhor sequência para ensinar determinado conteúdo com essa placa? Com base, é claro, novo ensino médio, ou eu tenho ainda o uso de metodologias ativas,
Então, eu posso aprender através de um problema, eu posso aprender através de um projeto. Então, essa placa, ela nos propicia essa gama de áreas, seja acadêmicas, seja industriais, comerciais, educacionais, científicas, né? Então, dessa forma, a gente tem o quê? Nós temos um instrumento facilitador de integração. Aluno, escola, faculdade, indústria, comércio, né? E extremamente importante para que o aluno entenda o que ele está estudando e traga para o cotidiano dele, para a formação dele, para algo factível. Gostaria de agradecer ao convite e poder apresentar, né, o livro e o nosso trabalho, porque boas informações são necessárias, né? Porque dessa forma a gente educa, a gente compartilha, a gente expõe aquilo que deve ser trabalhado na educação com colegas, com colaboradores, com pesquisadores. Gostaria de agradecer também o meu orientador, professor Jovan Denis, meu co-orientador, professor Sandro Jucá, ao Renoem, o nosso doutorado e rede aqui do Polo IFCE Fortaleza. E é claro, eu gostaria que todos possam degustar desse livro, do material que está nele, que possamos expandir esse material para outros colaboradores, para outros pesquisadores e que outros venham a contribuir. O importante desse tipo de iniciativa são contribuições que venham somar, que venham acrescentar novos conhecimentos, novas experiências, novos saberes. Meu muito obrigado.